favor. Obrigado. A igreja pode tomar assento. Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e expressar a minha alegria e a gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Joel, pela oportunidade e pelo privilégio, louvando também a Deus pela vida do pastor Sandro Machado, que é quem desenvolveu esse estudo para nós, um assunto que tem muito a falar para nós nesta noite. O título do nosso estudo desta noite fala de fidelidade e julgamento. O texto base está em Lucas, capítulo 16, versículo 1 e 2, que diz assim: E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. A introdução diz que o Senhor Jesus ele emprega a linguagem do mercado, a linguagem da agricultura e dos banquetes reais para falar de realidades eternas. Hoje examinaremos 3 dessas parábolas narrativas, dessas pérolas narrativas, buscando não apenas compreendê-las intelectualmente, mas também que elas moldem o nosso caráter e conduta cristã. Podemos começar o nosso estudo de hoje com uma simples pergunta: o que essas 3 parábolas têm em comum? Todas elas mostram Deus esperando uma resposta adequada dos personagens. O administrador deveria ser fiel, a figueira deveria dar frutos, e os convidados deveriam aceitar o convite real e estar em conformidade com os padrões do reino. Então, assim, vamos começar já com a primeira parábola, que nós lemos aí, em 16:1, e dizia também a seus discípulos, havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Mordomia, A primeira coisa seria interessante nós deixar bem claro o significado da palavra, o que é mordomia. Mordomia é a arte de administrar bens dos outros. A palavra de Deus, no Salmo 127, diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. O Salmo de número 24 diz que do Senhor é o quê? A terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Se nós temos alguma coisa hoje conosco, irmãos, é porque o Senhor nos deu para confiarmos. Interessante que uma coisa que é normal para todos nós, Nós nascemos, a maioria de nós nascemos carecas, não é? Outros nasceram com cabelo, não é isso? E outros permanecem careca, não é verdade, pastor Itamar? É verdade, Nem sempre, a gente, Os irmãos entendem o que eu estou falando, Uma coisa interessante, um dos personagens da história bastante interessante, que o Alexandre, o Grande, ele fez 3 pedidos antes dele morrer. Ele estava já próximo da sua morte, e ele fez 3 pedidos. Os 3 pedidos deles eram, primeiro, que os médicos daquela época, os melhores médicos, ajudassem a carregar o seu caixão. O outro pedido que ele fez foi que todos os tesouros que ele tinha fossem colocados ao longo do caminho por onde ia passar o seu caixão. E o terceiro pedido dele foi para que ele fosse levado no caixão com as 2 mãos para fora do caixão. Isso tudo tem um significado. O significado primeiro é que os melhores médicos daquela época, por mais estudiosos que fossem, eles não seriam capazes de encontrar um remédio para a morte. Por mais ciência que eles tivessem, o poder deles é limitado. O segundo pedido dele foi que os tesouros fossem colocados ao longo do caminho, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha conquistado ao longo do tempo, os seus tesouros, irmãos, para onde ele ia,
ele não poderia levar nada daquilo. Alguém ia usufruir. E, por último, ele pediu que as duas mãos dele fossem balançando para fora do caixão, demonstrando que, do jeito que você veio ao mundo, é a mesma forma também para onde você vai descer à sepultura. Você veio sem nada e para lá você vai sem nada. Os tesouros que você tem aqui, você não vai levar para o seu túmulo. Os tesouros materiais que você adquire aqui, você não vai levar para o céu. Por isso que a Bíblia é bem clara. Ajuntai tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Então, nós precisamos juntar tesouros no céu, não é? Então, essa parábola ela é muito interessante, ela fala de uma forma profunda no nosso coração. Tudo que existe, tanto no espaço sideral, como na terra, debaixo da terra, nos oceanos, tudo foi criado através de Jesus Cristo. Tudo é dele, e ele fez tudo para o nosso benefício. Seremos felizes se nós utilizarmos bem estes bens que ele nos disponibiliza para vivermos, para vou inventar um termo aí, né? De ser mordomos, mordomizar. Não vou criar esse termo aí, esse verbo, né? Administrar, irmãos. Tudo que Deus te deu é para você administrar. Quer ver um exemplo? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Os filhos que você tem, você não vai levar contigo para a eternidade. Claro, para o céu, oxalá que sim. Se aceitarem a Cristo como seu Salvador, eles vão com a gente para o céu. Todos os nossos filhos e a nossa família vai para o céu conosco. Amém ou não amém, irmãos? Precisamos declarar isso. Nossos filhos são do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles são o quê? Herança do Senhor. Deus nos permitiu, alguns de nós, a maioria de nós, ter filhos para cuidarmos bem deles para o Senhor. Tudo é do Senhor, irmãos. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Entrando aí então na parábola, havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O comentarista diz que aparentemente o sujeito da mensagem é o mordomo, por isso é importante investigarmos mais sobre ele do que sobre o homem rico. Importante também é nós trazermos um pano de fundo histórico, aonde essa parábola ela está inserida. Lá, no Oriente, havia uma cultura de dever favor. Se alguém fazia um favor para você, essa pessoa pela qual recebeu o favor, ela deveria também, em algum momento da vida dele, te ajudar quando você precisasse. Aquele mordomo, ele sabia, conhecia bem como era o sistema da época, como era a sociedade da época. E ele foi acusado, a Bíblia não fala que ele realmente fez aquilo, ele foi acusado de administrar mal os bens do proprietário. Quando você trabalha para alguém, quando nós trabalhamos para alguém, nós estamos sendo mordomos para aquele alguém. Por isso, irmãos, a importância de que tudo quanto nós fizermos, nós fazemos como se para Deus estivéssemos fazendo. O trato com o nosso patrão, o trato com aquele que nos contrata para fazer, nós precisamos ser mordomos e vamos prestar conta de tudo isso. Se você é um bom mordomo, você vai ser abençoado pelo trabalho, pelo bom trabalho que você fez. Você está entendendo o que eu estou falando? A importância de que em todo tempo, irmãos, o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Há um propósito de Deus. Nas relações na sociedade, há um propósito que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que nós fizermos é como se fosse para o Senhor. Nota como é tão grande a nossa responsabilidade. E o que aconteceu foi o seguinte, aquele senhor, ele falou com o seu mordomo, com o seu administrador, o administrador da fazenda, e disse para ele o seguinte, olha, estão me dizendo aí que você está mal administrando os meus bens.
você vai ser punido por isso. Em outras palavras, você não vai poder mais ser meu mordomo, ou seja, você vai perder o seu trabalho, você vai perder o seu emprego. Só que aquele homem teve um tempo ainda, até que fosse averiguado se de fato, né, ele tinha, de alguma forma, mal administrado, ele teve um tempo ainda. E o que ele fez? Ele foi buscar os devedores do seu patrão. Essa parte é muito interessante, irmãos. Quando ele chamou os devedores para conversar, ele sabia como era o sistema daquela época, ele conhecia bem como era a sociedade daquela época, e ele pensou de uma maneira muito astuta. E foi o seguinte: olha, eu vou chamar o pessoal que tem as suas dívidas para pagar as dívidas, e eu vou, é claro, todo o dinheiro arrecadado eu vou dar para o meu patrão. Em nenhum momento ele se apossou daquele dinheiro. Ele devolveu para o patrão. Isso fica bem claro, não é? Fica implícito na leitura. E olha que coisa interessante. Ele começou a chamar um por um, perguntou ao primeiro: olha, quanto que você... Olha só que coisa interessante. Ele tinha o controle do que cada um devia. É normal do mordomo, do administrador, ele sabe. Mas ao invés de falar assim, ó, você deve tanto, paga tanto, não, ele perguntava assim, ó, quanto que você deve? Olha que coisa interessante. E o cara falava assim, olha, eu devo 100 alqueires de trigo. Ah, você deve 100? Então foi o seguinte, paga 50 e bota na promissória aí, ó, paguei 50. Ele devia 100. Ele pagou os 50. Naquele momento estabeleceu-se uma relação de quê? Uma relação de confiança e também uma relação de quê? De um ter que ajudar, de dependência do outro. Um favor, exatamente. Aquela pessoa que teve parte da dívida perdoada, agora, ele se fazia o quê? Como se fosse um devedor de um favor para quem? Para o mordomo. Ele vai e chama o outro. O outro devia uma parte de quê? De azeite. Quanto você deve? Vamos para essa parte do versículo, ela é bem interessante também. E chamando para si os seus devedores, o seu senhor disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele disse, 100 medidas de azeite. E ele disse, toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Devia 100, pagou 50. Gerou uma relação de dívida. Depois disse ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. Ele disse, toma a tua conta, escreve 80. Nota que aquele mordomo ele foi muito inteligente, porque antes disso, a gente vai ver nos versículos anteriores, que ele começa a pensar, ele sabia que ia ser demitido. Ele tinha certeza que ia ser demitido porque ele sabia que ele não trabalhou da maneira correta com o seu patrão. E o que aconteceu, irmãos? Ele começou a pensar, olha, cavar, eu já não consigo mais, por causa da minha idade, esse tipo de trabalho cavando, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa bem idosa trabalhar no brick. É bricks que fala, né? Aqui, no brick. Não vai conseguir, porque ele não tem força. Aquele mordomo também já não tinha condições de voltar para o mercado de trabalho para pegar no pesado. Não que ele não quisesse, mas ele não tinha condições físicas para tal. Ele pensou assim, ora, trabalhar no pesado eu não consigo mais, eu não tenho mais força. Mendigar, olha que, como nos relacionamentos que ele tinha feito, ele lidava com muitas pessoas ricas. Ele poderia até pedir, né, ajuda, favor, e talvez ele até tivesse nessa relação de quê? De dependência, de favor um do outro. Mas ele colocou no seu coração que, não, isso é muito degradante, eu não vou pedir esmolas. Isso não. Então ele teve essa ideia. E foi uma ideia bem interessante. Tanto é que a gente vai ver mais à frente que o próprio dono da fazenda, o próprio senhor, ele diz o seguinte, mas que cabra inteligente. O termo usado aqui é, ele louva o mordomo por aquela atitude. Não por ele ter feito de maneira errada, mas pela capacidade, pela inteligência que ele teve, pela sagacidade que ele teve para poder lidar com aquela situação difícil.
Irmãos, a Bíblia fala, a palavra de Deus nos diz para nós sermos simples como a pomba e prudente como a serpente. O próprio Jesus, ele fala nessa parábola dizendo o seguinte, olha, que os filhos das trevas, eles são mais o quê? Sagazes do que os filhos da luz. Muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos com situação de dificuldade e muitas das vezes entramos em desespero. Não, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu inteligência. Deus nos deu poder. Então é a hora, nesse momento, de nós confiarmos no Senhor, não é? E Deus nos dá estratégias. E quando nós sabemos usar essas estratégias, nós somos abençoados. Quer ver um exemplo bem claro? Alguém pode falar assim, poxa, mas como é que o dono lá podia elogiar o mordomo que não administrou bem? Não, ele ficou impactado com a inteligência do mordomo, a capacidade do mordomo. Eu vou dar um exemplo assim, rapidamente para os irmãos, não está aqui na lição, mas se lembra do contrabandista de Bíblia? Contrabandista de Deus, ele contrabandeava a Bíblia, é chamado de contrabandista de Deus. Ele entrava com Bíblias nos países que era proibido a entrada de Bíblia. Como é que se chama isso? Isso é um contrabando. Mas entenda, né? Ele orava e ele falava para Deus, Senhor, cega os homens, para que eles não vejam o carregamento de Bíblia que eu estou levando para alimentar com a sua palavra aqueles que necessitam de ti. Isso é uma estratégia, é uma sagacidade. Imagine se nós usássemos, irmãos, a capacidade que Deus nos deu para o seu reino. Nós somos mordomos. Eu estava pensando aqui, irmãos, você e eu trabalhamos e recebemos em dólar. Uns mais, outros menos. Mas não é verdade? Você parou para pensar o poder do dólar nas missões mundiais? Às vezes, $40, $50 são suficientes para você ajudar um missionário a viver, pregando a palavra de Deus, por exemplo, no Haiti. E nós não separamos nada, irmãos. Muitas das vezes não doamos nada, não damos nada, não fazemos nada. Deixamos de ser mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. O dinheiro que está na sua conta, você tem que entender que foi Deus que te deu para você ser mordomo. Quando você dizima, quando você entrega o seu dízimo, você está sendo um bom mordomo. Agora tem gente que só vive endividado. Por quê? Porque não é fiel a Deus. Não sabe ser mordomo. Ao invés do dinheiro servir a pessoa se torna o quê? Escravo, servo do dinheiro. Irmãos, se nós colocarmos tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, à disposição do seu reino, a gente vai ver maravilhas feitas através da nossa vida, irmãos. Precisamos ser bons mordomos. A mordomia, ela é intrinsecamente temporária, está na nossa lição aí. A morte encerrará a nossa administração, transferindo nossas responsabilidades e oportunidades para outros. Timóteo 6,7 diz, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. O mordomo, naquele momento, ele estava no mato sem cachorro. Estou desempregado, não tenho onde dormir. Como será a minha aposentadoria? Como será o meu futuro? O que vai acontecer comigo? Então, ele agiu com inteligência. E Lucas 16,9 diz assim, e eu vos digo, granjeais com a riqueza da injustiça, em outras versões, granjeai amigos com as riquezas alheias, para que quando estas o quê? Essas riquezas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos, ou seja, no caso do mordomo, em suas casas para sempre. Então precisamos ser bons mordomos, precisamos saber, né, granjear amigos nos relacionamentos, não apenas riquezas financeiras, mas através do seu testemunho como homem de Deus, como cristão, o nome do Senhor pode ser glorificado. Nesse relacionamento, você vai conduzir pessoas para o céu, ganhar pessoas para Jesus, né? Os relacionamentos, eles são muito importantes para nós, né? E se soubermos
aplicar isso no nosso cotidiano, Deus vai nos abençoar. Portanto, não seja avarento, use o seu dinheiro para ajudar pessoas e fazer o bem, criando relacionamentos que transcendem a esta vida. Tem coisas que você faz aqui, irmãos, que você não vai ver o resultado aqui. Algumas você vai ver. Mas tem coisas que você faz para Deus aqui, que lá na eternidade, o nome do Senhor continuará sendo glorificado pela sua vida. Alguns dias desses atrás, eu recebi um rapaz descobriu o meu telefone. E, seu Elias, eu consegui o seu telefone, morando aqui, nos Estados Unidos. O nome dele é Alex Pelissoni. E, rapidamente, até porque está dentro desse contexto, e ele falou comigo assim, olha, eu agradeço... Ele perguntou sobre um trabalho que a gente faz, que eu e minha esposa trabalhamos ainda. Temos uma empresa no Brasil que trabalha com vistos. Está meio parada, mas de vez em quando aparecem os clientes e a gente faz esse trabalho. E ele disse o seguinte, olha, o senhor está fazendo vistos ainda? Eu falei, estamos, tal, e fizemos o procedimento da aplicação para o visto dele. E ele falou assim, olha, talvez o senhor não sabe, mas eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Eu falei assim, mas, poxa, que legal, por quê? Ele falou assim para mim o seguinte, foi através quando vocês oravam por mim, quando o Senhor orava por mim, foi o Senhor, orava por mim, quando o Senhor me dava os conselhos, hoje eu sirvo ao Senhor aqui na Colômbia. O camarada saiu lá do Rio de Janeiro, no bairro da Penha, no subúrbio, Marco conhece, não é? E eu aqui na América, o camarada veio falar para mim que, olha, graças ao testemunho de vocês, a sua ajuda, hoje eu sirvo ao Senhor. Às vezes a gente tem a oportunidade de, ainda aqui na terra, nesse plano, mas imagine, por exemplo, não estou falando aqui, pastor Joel, que tem que prega para as massas, por exemplo, né? Ele talvez não saiba do resultado, ou conhece um ou outro do resultado do trabalho dele, mas na eternidade, irmãos, o que vai ter de gente, né, que vai falar assim, olha, foi através da sua mensagem que eu aceitei a Jesus, foi através do seu testemunho que eu aceitei Jesus. Sabe o que é isso? É a boa mordomia. É o bom serviço, é a boa administração da sua vida. Use o seu tempo. Você é administrador do seu tempo. Você pode não ter o domínio do tempo, mas o tempo que Deus está te dando, usa para a glória de Deus. O tempo todo, sirva ao Senhor, aonde você estiver, na sua casa, seja bom mordomo do seu tempo, adore o Senhor, sirva ao Senhor. Se for necessário, irmão, você pode até abrir a Bíblia para pregar, mas se não for, que você pregue com a sua vida, com o seu testemunho, que o Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Saindo dessa primeira parábola, a gente vai entrar na segunda parábola, que é a parábola da figueira. Está lá em Lucas 13:6. Diz o seguinte, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurada nela fruto, não o achando. Os irmãos sabem que toda parábola é uma história que contém um ensinamento. Jesus usava a parábola utilizando coisas relativas ao contexto das pessoas, né? E dela se extraía o quê? Um ensinamento. Nessa parábola, diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela, não achando. A primeira comparação está aí no estudo dos irmãos, ele estava falando a respeito da nação de Israel. A figueira, ela representa a nação de Israel. Israel, ela foi plantada por Deus em um solo especial, a terra prometida. Essa figueira ela não foi apenas plantada. Se lembra quando ela foi transportada lá do Egito até a terra prometida? O Senhor cuidou dela o tempo todo. Diz que a palavra do Senhor nos diz que durante o dia o Senhor ia diante deles como o quê? Uma coluna de nuvem, protegendo, trazendo sombra. E à noite o Senhor os guiava como uma coluna de fogo, porque o fogo iluminava o caminho. Ou seja, o tempo todo a nação de Israel, ela foi nutrida, ela foi cuidada pelo Senhor. E é claro, irmãos, como figueira, qualquer pessoa que planta algo, espera dela o quê? Que dê resultado. Ninguém aqui vai plantar
um pé de, vamos dizer assim, um pé de manga, né, pastor Roberto? O Roberto gosta muito de manga, não é? Aí você planta uma manga, cuida da manga, a mangueira fica grandona, e cadê? Quando você procura o fruto, não está. E aconteceu com aquela figueira. Aquela figueira simbolizava Israel. Apesar de todo o cuidado que Deus teve ao longo do tempo, cuidando de Israel, protegendo Israel, abençoando Israel, perdoando Israel, mas Israel não produzia frutos para Deus. Diz a palavra do Senhor, aliás, diz aí no estudo, né? Israel foi plantada por Deus em solo especial, a terra prometida, e recebeu cuidados intensivos que nenhum outro povo teve. Enquanto as demais nações eram como figueiras crescendo perto do caminho, exposta a intempéries e sem cuidado especial, Israel desfrutava de privilégios únicos: a lei de Moisés, o templo, o sacerdócio, os profetas e a presença manifesta de Deus. Ao mesmo tempo que Deus está usando a figura da figueira, simbolizando Israel, ela também simboliza nós, a igreja. Quando aquele homem olhou para a figueira e não viu frutos nela, a primeira intenção qual é? Quando o homem estava passando, amaldiçoou a figueira. Vou amaldiçoar essa figueira, porque se ela não dá fruto, para que ela serve? Traz um paralelo também em relação a nós como igreja do Senhor. Israel, ela falhou no propósito pleno de Deus. O propósito de Deus para Israel foi que Israel fizesse o nome do Senhor conhecido entre as outras nações. Israel deveria ser o farol. Eles perderam essa capacidade. Jesus até chora por Israel. Quando estava lá em Jerusalém, ele chorou diante da cidade. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Jesus diz ainda: quisera eu ajuntar-te, como a galinha junta os pintainhos debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Irmãos, da mesma forma, a figueira também ela vai simbolizar a nós como a igreja. A igreja ela foi plantada na terra para dar o quê? Fruto. E sabe quem é a igreja? A igreja não é essas quatro, ela não são essas quatro paredes, não é esse teto, não é esse chão. A igreja somos cada um de nós que aqui estamos. São pequenas figueiras que precisam dar frutos. E nesse processo, às vezes é um processo doloroso, porque você tem que podar. O dono da figueira, às vezes vai ter que podar, vai ter que tirar uma parte, cortar um galho, e às vezes é um processo doloroso. Mas que cada um de nós, irmãos, possamos frutificar. E eu me lembro aqui agora da nossa... Todo domingo a gente diz a nossa proposta de fé, como é que chama? Declaração de propósito. Se lembra quais são a nossa declaração de propósito? A primeira é adorar, evangelizar, discipular, cuidar. A responsabilidade é adorar, a responsabilidade é sua. Você já adorou o Senhor nesta noite? Já agradeceu ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida? Adore ao Senhor nesta noite, irmãos. É uma oportunidade, é um privilégio para nós. A segunda é evangelizar. Quando você evangeliza, você está anunciando as boas novas. É a oportunidade de você dizer para o pecador que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus perdoa, que Jesus leva o homem para o céu. Evangelize. Se você não está evangelizando, você não está dando fruto. Está igual aquela figueira estéril. Discipular. Não apenas evangelizar, mas o seu vizinho, além de você pregar para ele, você evangelizá-lo, convida ele, se aproxima dele, traga ele para a igreja, para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, para próximo do Senhor. Então, a figueira ela precisa dar frutos. E você, hoje, nós como igrejas, assumimos, vamos dizer assim, aquilo que Israel deveria fazer e não fez. A igreja tem hoje esse papel na face da terra. Nós somos ovelhas do Senhor. E sabe o que a ovelha faz, irmãos? Ela gera
ovelhas. Se nós somos ovelhas, nós precisamos gerar ovelhas. Não podemos ser ovelhas o quê? Estéreis. Precisamos gerar ovelhas, precisamos pedir graça ao Senhor. Senhor, eu não tenho conseguido dar fruto. Senhor, eu tenho me sentido meio que infrutífero. Mas que o Teu Espírito Santo nessa noite me capacite, me ajude, me dê graça. E o dono da figueira, ele vai cavar, ele vai adubar, ele vai te ajudar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e na minha vida. Deus investiu em Israel como um vinhateiro cuida de uma figueira especial em sua vinha. Deu-lhe terra fértil, o Senhor tem te dado terra fértil, o Senhor tem te dado proteção divina, o Senhor tem te dado revelação contínua e cuidado pastoral através de líderes escolhidos. Eu vos darei pastores que pastoreiem segundo o meu coração. E nós louvamos ao Senhor, porque nós temos abençoados. Porque nessa igreja, irmãos, nós temos recebido alimento, nós temos recebido graça do Senhor, palavra de Deus, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós somos bem-aventurados. Por 3 anos, Jesus mesmo veio buscar frutos nessa figueira, pregando, ensinando, realizando milagres. A tragédia é que, mesmo com tantos privilégios e cuidados especiais, Israel permaneceu espiritualmente estéril, rejeitando até o seu próprio Messias. Assim como investiu em Israel, Deus investe em nós, mas investe em nós como uma expectativa de retorno proporcional ao cuidado dispensado. Voltando lá à parábola do mordomo, eu prestei bem atenção na oração do pastor Silmo, que ele estava agradecendo a Deus pela geladeira cheia. E ele falou o seguinte, olha, porque eu sei como era antes, ou seja, a geladeira era vazia, era tudo escasso. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que é fiel no pouco, ele vai colocar sobre o mundo. Então, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos, para que sejamos fiéis ao Senhor, que nós possamos frutificar ao Senhor, que sejamos mordomos daquilo que Ele confiou a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. No capítulo 13, no versículo 8, parte A, o vinhateiro diz o seguinte, olha, e respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e coloque esterco, para que ela possa crescer mais forte e poder dar fruto. Ou seja, o vinhateiro, ele usou de misericórdia para com a figueira. A vontade, naquele momento, era que ela fosse arrancada, porque não estava dando fruto. Mas o vinhateiro pediu, intercedeu, e ele disse, olha, deixa este ano, até que eu a escave e eu a esterque. Irmãos, Hebreus, nós lemos agora no 4,15, diz, nós temos um sumo sacerdote que não compadece, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deus sabe das nossas limitações. Por isso que o Senhor está sempre intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Ele conhece, irmãos, a sua estrutura, ele sabe as suas necessidades, ele sabe as nossas limitações. A palavra de Deus que diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos o quê? Pó. Mas o Senhor Jesus está sempre intercedendo por nós diante do Pai. Deixa um pouquinho, Ele vai dar fruto. Eu sei, o meu Espírito vai ajudá-lo, o meu Espírito vai usá-lo, e o meu nome será glorificado, o teu nome, Pai, será glorificado através da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, que possamos dar fruto para o Senhor. Porém, Ele não nos permite ficar acomodados. Ele irá agir, Ele irá escavar e adubar, e aplicando-se conforme a necessidade individual de cada pessoa. O Senhor conhece a cada um de nós, individualmente, irmãos. Israel rejeitou. Aquela figueira representava Israel. Israel rejeitou. Israel falhou. Foi aberta a oportunidade para os gentios, que somos nós. Interessante que a palavra do Senhor diz para nós o seguinte, que é maravilhoso isso. A todos quantos o receberam, você, eu, nós,
todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus, irmãos. Nós precisamos frutificar para o Senhor, precisamos que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós não estamos dando fruto, que possamos pedir ao Senhor: Senhor, me aduba, Senhor, me ajuda a administrar bem a minha vida, os meus bens, a minha casa. Eu quero que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da minha vida. Peça, suplique ao Senhor, e Ele está pronto, irmãos, para nos atender, para nos ouvir, para nos abençoar e fazer de cada um de nós árvores frutíferas. Não apenas que dão sombra, mas que dão frutos para alimentar os famintos que estão no mundo, perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos frutificar. Use o seu tempo, use os seus recursos naturais também, a sua capacidade que Deus te deu, use para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A terceira parábola, ela vai falar, está em Mateus 22, 1, 2, está aí na lição que os irmãos têm em mãos. Então Jesus, respondendo, tornou-lhes a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Deus, nessa parábola, é representada como pelo rei, e o próprio Jesus como filho, que está prestes a se casar. Aqui tem uma simbologia muito interessante. Haverá um casamento. Jesus, ele virá buscar a sua igreja. O noivo está voltando para nos buscar, irmãos. Agora, essa igreja que somos nós precisamos de convidar mais pessoas para participar desta festividade, para participar destas bodas, dessas celebrações, das comemorações. Não pode ser somente para nós. E diz a palavra do Senhor que Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Os servos, eles são mensageiros divinos, são os profetas, são os apóstolos, os missionários, sou eu, é você e todos que proclamam o evangelho do reino ao longo da história. Mas assim como o povo de Israel endureceu o coração para ouvir os profetas, assim também os homens têm sido cegados pelo Deus destes séculos, conforme 2 Coríntios 4:4. Para não se converterem, deliberadamente recusaram o convite do Rei dos Reis, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Depois daquela negativa do convite, recusaram o convite. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o meu jantar está preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Deus, ele aguarda o pecador. Jesus está pronto para perdoar e justificar, o Espírito Santo para santificar e regenerar, os anjos para nos ajudar. O véu, ele foi rasgado, as portas do céu estão abertas, tudo preparado, mas os homens ainda não estão prontos. Mateus 22, 5-7 diz: eles, porém, não fazendo casa algum, foram para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O rei, ele que palavra difícil, hein? Quase que eu falei mistério aqui agora. O rei encolerizou-se de tal forma, não é, que ele deu a ordem para que matassem aquelas pessoas. Interessante que foi uma profecia isso, porque literalmente 40 anos após esta parábola, o rei enviou seu exército a Jerusalém, que foi totalmente destruída. Mais de 1 milhão de pessoas morreram no cerco. Para nós, a parábola transcendeu a ilustração, tornando-se profecia cumprida.
Em Mateus 22, de 8 a 10, a passagem diz: então diz aos servos, as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Está falando em relação à nação de Israel. A palavra de Deus nos diz o quê? Que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é? E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. A salvação, primeiramente, foi apresentada aos judeus, mas eles recusaram o convite. E depois vem aí a leitura que nós acabamos de fazer, de João 1, 11 e 12. Então, o convite foi entregue aos gentios. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e estou limpo desde agora, vou para os gentios. Mateus 22, 11 a 12 diz: e o rei, entrando para ver os seus convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Se o evangelho é a festa de casamento, a veste nupcial representa a transformação interior que deve acompanhar a nossa profissão de fé. Não basta estar presente na celebração, é preciso viver de acordo com ela. O rei, o Senhor, ele vai ver, ele vai visitar a cada um, né, naquele dia da festa. Irmãos, não basta apenas frequentar a igreja. Tem que ser testemunha de verdade, tem que ser crente de verdade. E o Senhor nos insta nesta noite a sermos crentes de verdade e sairmos para buscarmos aqueles que estão lá fora, para as bodas que já se realizarão. O Senhor Jesus está vindo. Tem muita gente que precisa ser alcançada através da minha vida, da minha instrumentalidade, da sua vida, da sua instrumentalidade. Então, vamos fazer a obra do Senhor, amados. O tempo está acabando. O tempo está afindando. Jesus está voltando. Oxalá que quando Ele vier, não nos encontre em mãos vazias, mas que possamos estar preparados para o dia da sua vinda e com as nossas mãos cheias de almas que foram alcançadas através da nossa instrumentalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos frequentam igrejas, participam das atividades, conhecem a linguagem cristã, mas as suas vidas permanecem inalteradas, sem refletir o caráter de Cristo. Eles têm religião, mas não têm transformação. A onisciência divina torna vã toda tentativa de dissimulação. O rei prescruta as profundezas ocultas do ser humano. Não basta apenas ser crente, mas tem que viver como crente, agir como crente, falar como crente. Seja o nosso falar o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso, o que é? Se você faz aquilo que a palavra de Deus diz para você não fazer, você está aqui, mas está fora das bodas. Então, precisamos realmente pedir misericórdia ao Senhor, graça de Deus, para que possamos, irmãos, sermos crentes fiéis ao Senhor, possamos frutificar, que o Senhor nos dê graça, nos dê força. Na conclusão, o maior mandamento do Novo Testamento é amar ao Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas. Todavia, esse amor não pode se limitar a uma mera declaração verbal. Ele deve ser evidenciado em fidelidade, reverência e obediência às suas ordenanças. As parábolas revelam uma verdade dupla e incontornável: oportunidade e julgamento. A cada personagem foi concedida a chance de demonstrar seu amor e a sua lealdade, mas todos também enfrentaram as consequências de suas escolhas. O administrador infiel perdeu o cargo. A figueira estéril estava destinada a ser cortada. Os convidados indignos foram destruídos. E o convidado sem vestes foi lançado fora nas trevas. Deus, em sua misericórdia, Ele concede tempo e oportunidade para que correspondamos ao seu amor. Contudo, chegará o dia, estabelecido pelo próprio Senhor, em que cada um de nós prestará contas da mordomia
que lhe foi confiada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajuda e que possamos frutificar enquanto é tempo, ser bons mordomos enquanto é tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.